ele não sabia, mas foi pego de surpresa. Ele vai ser entrevistado hoje e vai entrevistar amanhã. Então, vamos abrir a torneira para ele. Então, os 3 repórteres aqui, ó, só especialistas em reportagem, irmão Paulo Henrique, irmão Efraim, irmão José Faria, vai entrevistar o irmão aqui que está ao nosso lado. Não sei se a câmera já pegou ele aí, ele está aqui todo tenso com o que ele vai responder, trouxe matéria de sobra na mão ali, está com medo das perguntas. Irmão Marcos Eduardo, escolástico, né, irmão? É isso, escolástico. Então ele tem algo aí para nos passar hoje a respeito desse tema que está sendo abordado, que é a importância e a influência da leitura da palavra. Ele que vem de família já tradicional na mensagem, né? É neto do irmão José Belinha, não é isso? José Belinha, lá em Juína, posso errar, né? Filho do irmão Reinaldo e da irmã Débora Regina. Então, irmão Marcos Eduardo, dê seu boa noite e vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa em torno do tema. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um que está conectado. É uma imensa gratidão estar aqui. Agradeço pela oportunidade, né? A todos aqueles irmãos que estão sempre acompanhando pelo nosso canal do YouTube também. Irmão Claudio Andor, irmão Ana Oliveira e vários outros irmãos que não perdem uma programação. Estamos aqui na 4ª edição dessa programação abençoada. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Eu achei, rapaz, que ele ia pegar ali assim, agora engatar uma segunda assim, rapaz. Mas é o nervosismo, né? É assim. Irmão Marcos Eduardo, um cristão pode viver sem a leitura da palavra? E se porventura, qual seria o comportamento deste homem se ele não estiver em companheirismo diário com a palavra? 2 perguntas. Um cristão pode viver sem a leitura da palavra? E qual seria o comportamento deste homem, sendo cristão, se ele não estivesse com o hábito de leitura diária da palavra? Respondendo à pergunta do irmão, um cristão, não, né? Eu tenho um destaque aqui que fala bem sobre isso, do pastor Adalto, da programação deles, né? Ele fala assim: para tudo que vamos desenvolver em nossas vidas, existe um versículo da Bíblia que nos ensina como fazer sem ferir a Deus. Então, esse é o principal que temos que tomar cuidado, né? É fazer a coisa sem ferir a Deus. E como que a gente faz isso? É lendo a Bíblia, lendo a mensagem, orando e os 3 pilares são esses, né? A leitura da Bíblia, da mensagem e a oração. Então, o cristão não pode viver sem essas 3 coisas, né? Sem a mensagem, sem a Bíblia e sem a oração. O profeta fala: o tanto que a gente ora ainda é pouco, né? O tanto que a gente lê a mensagem, lê a Bíblia, ainda é pouco. É verdade, irmão Marcos. E nós temos aqui ouvido do nosso pastor já há algum tempo sobre, e às vezes ele cobra, como o próprio irmão Efraim comentou, que ele perguntou onde é que estava a sua Bíblia, irmão Efraim, levante ela aí. Isso nos ajuda muito. Agora, ele fala de algo que é o kit do cristão. Você se lembra que kit é este? O kit do cristão, pelo que eu me recordo, é a Bíblia, o inário, o caderno, a caneta e a mensagem, né? É isso mesmo. Então, esse kit faz parte da vida do cristão, né? Então, você como jovem, irmão Marcos Eduardo, como jovem, a leitura da palavra para você, o que ela representa na questão do jovem hoje no mundo? O jovem ler ou deixar de ler a palavra de Deus? O que pode causar para ele no mundo de hoje? Irmão Faria, no tempo que estamos vivendo, eu falo assim, é a era da depressão, né? Todo mundo só no celular e largando as coisas, seus deveres, para ficar nessas redes sociais, né? O profeta tem uma mensagem, não me recordo qual, ele diz assim: você faça o seu dever rapidamente e corra ler a palavra. Muitos estão fazendo o seu dever de casa, lá uma moça ou rapaz, seja o que estiver fazendo, ele termina e vai ver o WhatsApp, cai uma mensagem. Então, isso é muito importante, a leitura da palavra, entendeu? É verdade. Eu vou só passar, antes de passar para o irmão Paulo Henrique, ele vai
te fazer ali uma pergunta. Isso não é uma sabatina, não, viu? Isso é só uma reportagem, um comentário, né? Então, irmão, fique à vontade. Sei que o irmão está com o lábio seco, tem água aqui também. Mas, na questão da influência da palavra para uma pessoa, na influência positiva, porque sabemos que a depressão, o estresse, ela é causada justamente por esses meios de comunicação hoje, usada de uma maneira exagerada, né? Sem controle. Então, se a pessoa lê a palavra em contrapartida, ela vai conseguir amenizar isto? Como ficaria a questão de não ler, nesse sentido, de evitar esses males que a tecnologia tem causado? Então, irmão Faria, o pastor Joaquim, ele fala que essas redes sociais é o monstro de hoje, né? Então, a gente precisa muito da leitura. O jovem, eu como jovem sei como que é, não é fácil. Então, e como aquele estudo também que foi no início, né? A leitura uma vez não faz muito efeito, 2 vezes não faz, mas 4 vezes e por diante assim é muito importante e nos ajuda muito. Então, como foi falado ali no estudo, diminui para quem bebe muito, para quem fuma, e para nós estarmos aí combatendo esses males hoje em dia, porque é as redes sociais, né? É o principal de hoje em dia, né? Irmão Marcos Eduardo, eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido. Um jovem da mensagem, ele tem o potencial de influenciar as outras pessoas lá fora. Um jovem descrente, às vezes. Qual é a experiência que o irmão pode passar para quem está nos assistindo nessa noite acerca desse fator de influenciar as pessoas por meio da palavra, da mensagem que é pregada para nós aqui, através do alimento que nós temos recebido deste púlpito? Então, irmão Paulo Henrique, a gente, se você está na faculdade, eu como um exemplo, agora não está tendo por conta dessa pandemia, né? Mas antigamente, antes desta pandemia na faculdade, o tempo que eu tinha ali era o tempo que eu tinha antes da aula começar. Eu estava lendo um parágrafo da mensagem e ali um rapaz veio e me perguntou, né? E eu citei e isso dá uma força, né? O rapaz veio, elogiou, então isso nos ajuda muito. Uma vez também estava numa aula na IFMT e apenas um hino que eu estava ouvindo lá de Goiânia, uma moça veio e perguntou de onde era e queria saber o endereço. Eu passei. Então, é muito importante isso, né? Então, irmão Marcos Eduardo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Um jovem, hoje, aí seus 16, através da justiça, da lei, ou a partir dos 16 já pode casar. A partir dos 16 anos, todo jovem pensa em casamento. Um jovem que pensa em casamento, que não lê a Bíblia, a moça que for aceitar este jovem, o pastor já tem falado bastante, um jovem que não é dizimista, naturalmente ele já não lê a Bíblia. Um jovem que não é ofertante, ele já não lê a Bíblia. Um jovem que não vem à igreja, ele já não lê a Bíblia. Então, como que fica a situação de um jovem que pensa num bom casamento e não lê a Bíblia? Como que fica a situação desse jovem? E para essa moça que aceita casar com esse jovem que não tem o hábito de ler as Escrituras? Então, irmão Efraim, a leitura e a busca, né, por Deus é em primeiro lugar. Pensou em casamento, o que devemos pensar primeiro é em Deus, né, na direção de Deus. O profeta fala: o tanto que a gente orar, ainda é pouco. O tanto que a gente ler a Bíblia, ainda é pouco. A gente lê a Bíblia para buscar uma direção de Deus, a gente ora para buscar uma direção de Deus. Então, nós, como cristãos, que pensamos em casamento, é o pilar esse que não pode faltar, né? Que é a oração, que é a leitura que precisamos para ter um bom casamento e saber administrar, como rapaz ser um bom cabeça em casa e o lado da moça também ser uma boa dona de casa. Graças a Deus, irmão Marcos Eduardo. A gente vai ter muito tempo ainda para conversar sobre esse tema, que é rico, ele vai se estender por outros programas, né? Mas, só para finalizar, você poderia fazer uma ponderação para nós, um comentário final, enquanto o estúdio prepara ali o hino Comunhão com a irmã Samara, e então a gente vai ouvir aqui o comentário final do irmão Marcos Eduardo a esse respeito, depois voltaremos sobre o assunto, né?
E então nós chamaremos aí um pastor, o próximo pastor, para nos trazer uma palavra que já deve estar na agulha após o hino, para nós podermos continuar nesse tema. O pastor Paulo Francisco do Carmo, ele estará em conexão ao vivo conosco nesta noite, então trazendo já um outro quadro, que é o quadro Em Conexão com a Palavra. É tudo muito novo, então você pode esquecer, né? Eu ia falar o momento da palavra, mas é Em Conexão com a Palavra. Esse é o terceiro e último quadro dentro da programação desta noite, e o pastor Paulo Francisco do Carmo quem fará este momento com a palavra para nós. Então faz a sua ponderação final, irmão, alguma coisa que você anotou a respeito desse assunto, vejo que você trouxe anotações, isso é muito bom, para que nós possamos dar continuidade dentro disto. Amém, irmão Faria. Eu quero deixar aqui um destaque também do pastor Adalto. Eu acompanho toda a programação dele, que é a programação diária, né? Você quer saber como você está diante de Deus? Leia a Bíblia e depara a tua vida com a Bíblia, e você saberá onde está errando. A Bíblia te mostra onde você errou. Aqui outro que na mensagem O Som Incerto 171. Leia a Bíblia, é disso que o Evangelho é feito. Esta é a semente dará o seu fruto. Então, um destaque também do pastor Adil, da segunda edição do nosso programa. O pastor Adil aqui falando sobre gratidão, né? É um destaque da segunda edição do programa. Pessoas que manifestam gratidão exibem níveis elevados de emoções positivas. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, deixando algo aqui, e que Deus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus, irmão Marcos, nós que agradecemos a sua contribuição rica, muito rica, por sinal, nesta noite para nós, e já te comprometendo com o próximo quadro, que você vai ser o repórter, que vai entrevistar para nós alguma família, algum irmão. Isso já está programado para a próxima edição, para a 5ª edição do Em Conexão com Deus.